Bom dia, igreja. Um prazer novamente estar com vocês para esse culto de domingo. E eu confesso que eu chego para esse culto de domingo com o coração um pouco apertado, sabe? Eu tenho ouvido tantas notícias, né, sobre pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que eu gosto tanto estão com Covid, estão internadas, né? Estão de luto, e meu coração fica muito apertado com isso, né? E eu quero com você nesse culto, apesar de todas as coisas, desse sentimento, talvez um coração um pouco apertado, com você eu quero declarar a esse nosso Deus: Deus, Tu és Emanuel, Deus conosco. Nós cremos nisso, cremos que o Senhor está conosco em meio a todas essas coisas, e nós queremos adorar o Seu nome, glorificar o Seu nome, e é em Seu nome e é em Sua presença que eu quero encontrar a paz que eu preciso. Não nas boas notícias apenas, não no emprego, não, enfim, em tantas coisas boas que podem me acontecer, mas acima de todas essas coisas eu quero que o meu coração ele encontre paz no Senhor. Que o Senhor me ajude a crer e a ver. Venha comigo, vamos adorar a esse Deus neste domingo. Amém? Incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, e mesmo em meio ao tu estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, soberano és. Soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro ele se entregou, e as minhas dores ele se levou. Maravilhoso é o seu amor.
exaltado, Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto, Emmanuel, Rei humilde, exaltado, Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto, Emmanuel, Rei humilde, exaltado. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. De novo. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Deus, obrigado, Pai, por este amor derramado por nós. E nós queremos, em Tua presença, Deus, colocar aqueles que nós tanto amamos e tanto precisam do Senhor, que de fato, Senhor,
se faça sentir presente, Deus, que eles possam perceber o Senhor. Deus os abraça, Deus coloca a tua mão abençoadora sobre eles, sobre a nossa igreja. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado e nós confiamos no Senhor, nos alegramos no Senhor, no teu amor por nós, no teu senhorio sobre as nossas vidas. E nós entregamos este culto nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O quanto é importante e se faz necessário nos dias de hoje, de uma maneira, vamos dizer assim, mais intensa, essa questão do Deus Emanuel das nossas vidas, de entendermos, de aceitarmos e vivermos e desfrutarmos, né, desse Deus de amor. Deus esse que enviou seu único Filho Jesus Cristo, que se fez homem, que conhece a minha história, a história de cada um de vocês, que entende, talvez, né, o seu marido, a sua esposa, o seu terapeuta não te entenda, mas Jesus Cristo entende, né, o que se passa em nosso coração em tempos tão difíceis e desafiadoras que todos nós estamos enfrentando. E então que essa ministração, né, do Deus Emanuel, do Deus de amor, possa continuar sendo realidade e sendo intensificado nas nossas vidas. Que seja a nossa oração, que seja a nossa fé, a nossa esperança, o nosso propósito de mergulharmos, nos aprofundarmos cada vez mais nesse Deus Emanuel e nesse amor incondicional desse Deus em que nós temos tanta intimidade, em que nós dizemos Abba Pai, né? Entendendo que Abba Pai é uma expressão, né, de uma criança, né, que balbuceia, que não consegue expressar direito e diz Abba Pai. Que nós tenhamos essa simplicidade, essa humildade e essa fé quando nós nos dirigimos a esse Deus. Quero convidar você nesta manhã a abrir no texto de Atos 2, 41 e 47 e conversarmos rapidamente neste texto. Atos 2, 41 e 47. Enquanto você abre, agradecer a todos que estão participando do nosso culto e parabenizar, né, os aniversariantes desse mês. Eu fiquei sabendo em particular, temos uma irmã que está fazendo aniversário hoje, né? Parece que é a Cristina Caneco. Essa semana também Dona Olga, acho que no dia 4, e que Deus possa sustentar essas vidas em Cristo Jesus. Amém? Atos 2, 41 a 47. Na minha versão, diz assim, Atos 2, 41 a 47. Então os que lhe acrescentaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu vou ler novamente esse último versículo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã com essa palavra em Cristo Jesus. Amém. Fundamentos. Como é importante
nós termos fundamentos, como é importante nós termos base nas nossas vidas. E eu quero falar sobre fundamentos e base no sentido da igreja. Uma igreja saudável, uma igreja que continua a caminhar, mesmo as dificuldades, de uma maneira saudável. Qual que será que é o segredo? E esse texto, eu creio que nos ajuda nesse sentido. E acho que, em primeiro lugar, a gente precisa responder uma pergunta tão lógica, tão óbvia, tão corriqueira, talvez, para mim e para você, que nós temos uma certa jornada na nossa fé cristã, é respondermos essa pergunta: o que é a igreja? O que realmente, o que vem à sua mente, o seu coração, quando se fala em igreja, ou quando você expressa a sua crença, quando você expressa, quando você é abordado por alguém, qual que é a tua religião? Aí você diz: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus Cristo. E logo, as pessoas, de uma maneira legítima, dizem: onde fica a sua igreja? Né? Eu tenho sido abordado, né, nesses 2 anos aqui em Presidente Prudente, me colocando como líder espiritual, como pastor, e falando: onde é a sua igreja? Como é a sua denominação? Né? A minha igreja fica aqui no centro, Rua Joaquim Nabuco. Ué, mas eu não conheço essa igreja. Eu nunca ouvi falar dessa igreja Holiness. Né? E aí, quando nós falamos de igreja, então logo se remete, né? Sim, a uma construção, a um templo, a um edifício, a um endereço. Eu creio que isso, sim, né, é uma definição, o que é a igreja. Mas a gente percebe, quando a gente lê no Novo Testamento, Jesus trazendo um outro entendimento, né, do que é ser igreja. Foi uma angústia de uma conversa de uma mulher com Jesus Cristo. Né? Ela disse em João 4:20, né? Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus disse à mulher: mulher, podes crer que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, aqui nós dá para entender que existe uma forma de ser igreja, sim, né? Mas em Jesus Cristo, me parece que Jesus estabeleceu um novo jeito de ser igreja. Digo isto porque quando a gente vê no Velho Testamento, sim, a igreja tinha o seu endereço fixo, né? Tinha uma construção, né, onde existia toda uma dinâmica, onde a gente percebe nas Escrituras que existia um sobrenatural, né, na figura de nuvens. Né? A palavra de Deus em 1 Reis 8:10-11, gostaria que você acompanhasse essa leitura, que nos diz: quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seu serviço, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Você percebe, né, que sim, existia, né, essa dinâmica, né, de uma igreja, né, onde literalmente, né, Deus se manifestava de uma maneira sobrenatural. E hoje eu creio também, creio que todos nós cremos num Deus que tem se manifestado de uma maneira sobrenatural, seja no templo, no endereço, mas a gente percebe que em Jesus Cristo, nessa nova aliança, nessa nova mensagem do reino de Deus, ele abrangiu a dimensão do que é ser igreja. Isso significa o quê? De que eu e você, do momento que nós entendemos de quem eu sou em Cristo Jesus, de que eu preciso de muitas coisas, mas a essência da nossa necessidade é sentirmos amados por Deus. A maior necessidade do ser humano não está somente no ter, mas no ser.
o ser amado por Deus. E ser amado não de uma maneira condicional, mas ser amado de uma maneira incondicional. Será que você merece o amor do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Claro, pastor. Claro que eu mereço. Eu faço de tudo, eu sou provedor. Eu zelo, eu cuido, eu administro. Eu mereço. Sim, é legítimo. Mas quando se fala da fé, né, o amor é o amor incondicional. O amor dado a cada um de nós. Não porque fazemos ou deixamos de fazer, mas porque cremos, aceitamos nessa obra, né, que nos transforma, que tem nos transformado. Né? O amor incondicional que todos nós recebemos. Isto é igreja. Então você é convidado, né? Existe, né, aquela expressão, existe uma geração de homens e mulheres desigrejados, né, que creem em Jesus Cristo, mas que, por algum motivo até legítimo, deixaram de congregar num endereço físico, numa comunidade. Mas, queridos, se a gente parar e pensar e refletir um pouco na palavra de Deus, o quão é importante essa questão de congregarmos. Claro, estamos vivendo em tempos de pandemia, né, mas estamos online aqui, né, congregando em torno da presença do Senhor. Feito essas considerações do que é ser igreja, então nós entendemos que ser igreja, né, é um indivíduo que teve uma experiência, seja de mente, de coração, de estilo de vida, uma transformação. E somos, né, desafiados, então, a caminharmos como igreja, como comunidade, como irmãos. E aí essa expressão, né, acho que faz sentido, de que a salvação, ela é pessoal. A salvação, ela é pessoal. Eu não posso transferir a minha salvação para os meus filhos, Guilherme e Giovanni, ou para minha esposa. É muito pessoal, muito íntimo. Né? A salvação é pessoal. Mas a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual, ela é comunitária. Eu preciso estar em comunhão. Né? Eu preciso acessar, né, esse templo, essa construção. E para isso, olhando agora para o texto que nós acabamos de ler, nos dá algumas dicas, né? E quais são essas bases, né? Os fundamentos de uma igreja saudável. A primeira que a gente percebe aqui, no versículo 20, ou melhor, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando se fala em doutrina, o que vem à sua cabeça, ao seu coração? Dizem que é um conjunto de princípios e crenças e valores. Doutrina é um conjunto de crenças e valores. Você precisa ter a verdade com respeito de quem é você. Né? Você vive em função daquilo que as pessoas pensam, acham de você? Qual que é a sua doutrina com respeito à sua identidade espiritual? Com respeito ao seu caráter? Né? Então nós vamos buscar esses ensinos, vamos buscar essa doutrina, né, nas Escrituras. Nós, como Hollins, né, nós temos os 4 pilares, né, da nossa doutrina. Né? Qual que é a nossa doutrina com respeito ao novo nascimento? Né? Qual que é a nossa doutrina com respeito a esse desafio da santificação? Qual que é a nossa doutrina com respeito a essa questão do sobrenatural, com respeito à cura divina? Qual que é a nossa doutrina com respeito às coisas do porvir? Né? A questão da segunda vinda de Cristo? Né? Tudo esse é um conjunto de crenças que cada, vamos dizer, denominação com as suas ênfases, né, tem. E como é importante. E essa igreja primitiva, então, ela viveu, né, essa questão de uma doutrina embasada nos apóstolos. Não no sentido de apóstolo homens, mas no sentido daquilo que eles tinham no coração e na cabeça. Qual que é a mensagem desses homens?
Porque a Bíblia nos alerta, né, de que nos finais dos tempos surgirão falsos ensinos, falsas doutrinas, né, e muitos irão seguir, né, essas doutrinas de homens. Mas nós precisamos, então, né, fundamentar a nossa fé, o nosso ensino nessa doutrina. Em segundo lugar, a gente percebe o quê? Na comunhão. Quando se fala em comunhão, nós estamos falando de relacionamento. E é interessante que essa palavra, né, na língua original, fala que o apóstolo Paulo, por exemplo, usou como uma oferta que recolheu entre as igrejas gregas, né, para cobrir as necessidades de uma maneira generosa, com generosidade às pessoas. Queridos, creio que em tempo de pandemia, mais do que nunca, eu e você somos desafiados a sermos uma igreja que pratica, que exercita essa questão da koinonia, da comunhão. Sim, com o nosso olhar, né, na primeira instância, para com as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos irmãos da fé, e depois ampliarmos isto. Eu creio que a gente precisa responder, talvez, essa pergunta que João nos faz em 1 João 3,17, que nos diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo. Numa outra versão está, tiver recursos suficientes. Mas, pastor, o que é ter um recurso suficiente? Para um, talvez um recurso suficiente é X números de cifras, né, no sentido monetário. Né? O que é para você, né, recurso suficiente? Eu creio que a gente precisa fazer uma oração para Jesus, para Deus, e dizer: Deus, qual que é o padrão de vida que Deus tem estabelecido para mim? O padrão de vida que o Senhor tem estabelecido para mim, o referencial de padrão de vida é o meu vizinho? São os meus irmãos, seja da fé, o familiar? Qual que é o padrão de vida que Deus tem estabelecido? Então, eu creio que a resposta está na sua intimidade de oração com Deus. E aquele que, então, tiver recurso suficiente, né, e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o olho, como pode permanecer nele o amor de Deus? E a gente precisa, então, responder, né, essa interrogação, né, que possamos, né, responder com sim, né, dizendo sim, apesar do meu coração ser ganancioso, apesar do meu coração ter um espírito, né, de acumular as coisas. Certa vez um pastor disse que aquele que tem mais de 3 sapatos já é um acumulador. Mulheres que têm mais de 5 roupas já está com, né, já está em pecado, está sendo um acumulador. Mas eu e você, sim, temos essa tendência, né, de acumular coisas. Né? E a gente precisa, então, em tempos que vivemos hoje, sermos uma igreja, né, continuar a sermos uma igreja generosa. E eu digo que, a começar por mim, como é desafiador essa questão da comunhão, do olhar para o próximo, porque eu tenho dificuldade de olhar para os lados e para baixo, né? Porque essa é a minha tendência, a natureza humana, né? Olhar para cima, olhar de cima, né? Você que mora aqui em Presidente Prudente sabe que nós temos uma feira livre próxima aqui da igreja, e ontem mesmo tive essa experiência. Não sei se é graças a Deus ou não, mas a feira estava bem movimentada, né? Esse pastor Manalo não tem jeito, né? Já pegou Covid, já está passeando, né? Mas e eu fui até o final. E lá no finalzinho eu percebi uma pessoa, né, assentada, com uma placa com os dizeres da sua identidade de origem e sua necessidade, né? Aqui em Prudente parece que está tendo essa dinâmica, né, nos semáforos, né? E aí, então, eu passei, né, por essa pessoa, e aí eu falei para minha cônjuge, né,
E eu acho que eu vou ser generoso hoje, sentindo o coração. E ela disse, vai, aquilo que Deus colocou no seu coração, faça. Senão o seu coração vai voltar ao normal e aí fica complicado. Vai, faça, né? E aí, então, ao voltar, eu fui e, né, com muito temor, alegria, fiz meu ato de generosidade. E aí, subindo, né, voltando, eu percebi que em cada esquina existia pessoas sentadas, né, e com aqueles mesmos dizeres. Enquanto quando eu, né, desci, eu não tinha percebido. Agora, na volta, eu percebi. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que ser generoso com todas as pessoas? Não, né? Não. Senão eu não ia terminar de fazer minha feira, né? Mas, como eu e você somos desafiados a olharmos para o lado e para baixo, ao exercício desta questão, para nós continuarmos sermos uma igreja que caminha, né, de uma maneira saudável. E, por fim, no partir do pão, né, uma igreja que a sua vida estava fundamentada não somente no olhar para o próximo, né, mas uma igreja fundamentada no olhar para cima, no sentido para com a obra da redenção, né, que Jesus Cristo fez na cruz. É a prática do entorno da mesa que logo nós, como igreja, estaremos fazendo. Amém? E, por fim, uma igreja, né, que viveu, né, com intensidade essa questão da oração. Eu queria, né, dizer que eu muitas vezes me pego, né, com uma lista diante de Deus em oração. Eu creio que essa lista se faz necessário, sim, mas quando se fala em oração, eu creio que a gente pode aprender um pouco mais quando Jesus Cristo, no Getsemane, fez aquela oração. E o pastor Barbosa comentou sobre essa questão e eu gostaria de estar lendo essa expressão, essa ideia, né? Ele fala assim, ele inaugura uma nova maneira de relacionar com Deus quando diz, Abba Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que queres. Jesus aqui rende ao Pai sua mais completa obediência e submissão. Ele não usa essa expressão de afeto para tirar vantagem pessoal, para exigir direitos ou mesmo ordenar favores. É uma intimidade que convida à reverência e à obediência. Jesus renuncia à vontade pessoal e se submete-se inteiramente ao amor e cuidado do Pai. Eu percebi que nessa ideia desse pastor Barbosa, né, de como eu preciso, né, ir sim com uma lista diante do Senhor, mas que muitas vezes falta é que faça-se a tua vontade e não a minha, em obediência, em submissão, né, a esse nosso Deus. Queridos, e aí eu quero concluir, né, de que quando nós vivemos esses fundamentos, né, da doutrina, da generosidade, da comunhão, né, do entorno da mesa, através da Santa Ceia e da oração, a bênção de Deus recai sobre a sua igreja. Em que sentido, em que aspecto? Versículo 47, então, no final, enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Neste momento, nós queremos nos alegrar, porque Deus tem feito coisas, né, nessa igreja que talvez não seja nem resultado de oração ou do meu esforço no sentido de evangelização, mas é simples graça do Senhor. E Deus tem acrescentado novas pessoas, novas famílias, né, para essa comunidade.
eu creio que 1 Coríntios 3:6 é uma realidade, onde Paulo, né, nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mas o crescimento veio de Deus. Amém? Então queremos passar, né, para um segundo momento, né, do nosso culto, para nós oficializarmos e darmos as boas-vindas aos novos membros da Igreja Evangélica Hollins de Presidente Prudente. Amém? Acho que se tivéssemos num culto presencial, o pessoal acho que ia bater palma, amém? Ia dar um glória a Deus, amém, isso, obrigado, Henrique. Eu queria, então, nesse momento, nós oficializarmos, né, e darmos boas-vindas a esses novos membros. Algumas dessas pessoas, por motivos de estudo, né, ou de morarem numa outra região, não puderam estar presentes no online aqui, mas com certeza logo que os nossos encontros forem presenciais, nós estaríamos apresentando, ok? Mas ok, queremos dar a boas-vindas então para o Eduardo Rodrigues Hirata. Você podia acenar com a sua mãozinha? Podia colocar na tela, Eduardo? O Eduardo e a família, Henrique? Colocou? Ah, colocou, ótimo. Obrigado. Isto. Então, esse é o Eduardo. Eduardo, acena a mãozinha, Eduardo. Acenou a mão, né, Eduardo? Isto. Juntamente com a Yumi, né, a esposa, e o seu filho, o Hiroki, né, o Daniel Hiroki, tá? Então vamos dar uma salva de palmas. Isso. Bem-vindos. E nós também temos, né, de uma cidade próxima aqui, de Prudente, da cidade de Pirapozinho. Será que o Daniel Gonçalves está aí? Tá? Daniel Gonçalves, da cidade de Pirapozinho. Depois a igreja vai ter a oportunidade de conhecer esse irmão, esse homem de Deus, sobre a sua experiência, né, com respeito a como ele foi conhecer, né, a denominação Hollins. Ele está lá? Tá, né? Ah, ok. É que não aparece na minha tela. Ok, obrigado. Então, esse é o Daniel, é um homem, literalmente um homem de peso, tá? Vocês podem perceber que é um homem de peso. Bênção, né? Ok, Daniel Gonçalves, bem-vindos. E juntamente com Daniel, não pôde, né, aparecer na tela aí, mas o seu sogro, né, é o Daniel, ou melhor, Carlos Yukio Nakatani, tá? O Carlos Yukio Nakatani também está, né, se vinculando, né, à nossa comunidade. E temos as duas filhas, né, do Daniel, que é a Daniela Nakatani Gonçalves e a Hebe Nakatani Gonçalves. Amém? Vamos dar uma salva de palmas por esse time, então? Bem-vindos. Se sintam, né, abraçados, né, virtualmente, a princípio. Tudo bem? Família Gonçalves e família Hirata. Ok? Mas antes disso, nós queremos fazer uma sabatina teológica com vocês, tá? São 3 perguntas, bem assim, né? Vocês não podem, né, acessar o Google, tá? Então, continue olhando nos meus olhos aqui, tá? Então, são 3 perguntas, tá? Que vocês precisam responder, tudo bem? Então, primeira pergunta, família Hirata e família Gonçalves. Vocês creem em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que veio a este mundo, viveu e morreu por nós, mas ressuscitou ao 3º dia e hoje reina sobre todas as coisas?
Então vocês têm que, né, balançar a cabeça com não ou sim. 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 Sim, sim. Amém, amém, glória a Deus. Ok. A segunda pergunta. Vocês se comprometem a se dispor suas vidas com seus dons, né? A sua trajetória e a sua caminhada com essa igreja e servir? Sim, Sim? sim. Amém? Amém, amém, amém. Ok. E por fim, a terceira pergunta. Vocês creem no Espírito Santo de Deus que nos transforma, nos capacita para que possamos, sob o seu poder e a sua influência, vivermos a missão de Deus, seja aqui em Prudente, seja em Pirapozinho, seja no mundo? Amém? Vocês creem? Sim. Amém, amém, amém. Glória a Deus, então. Uma salva de palmas, então. E se sintam abraçados, recepcionados por nós e com certeza pelo Espírito Santo de Deus. Essa nova comunidade, né, essa igreja que não é perfeita, tá, mas está aqui caminhando em santidade, em santificação. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração neste momento, então? Querido Pai, muito obrigado pela tua verdade. Queremos ser uma igreja bíblica. Queremos ser uma igreja que tenha esses fundamentos, Senhor, ó Pai, da nossa fé, do nosso pensar e nosso agir. Queremos agradecer pela família Hirata. Queremos agradecer pela família Gonçalves, Senhor. Eu creio plenamente que queremos ser uma igreja acolhedora, uma igreja que inclui pessoas, raças, culturas, Senhor, ó Pai. Isso por quê? Porque fomos atingidos pelo teu amor, de uma maneira incondicional. Assim como o Senhor nos amou de uma maneira incondicional, somos desafiados também como igreja a amarmos uns aos outros com essa mesma intensidade desse amor que temos recebido do Senhor. Então sejam bem-vindos, família Hirata, bem-vindo, família Gonçalves, para essa comunidade, que sejam bênção, estão sendo bênção já, e com certeza serão muito mais quando a tua igreja voltar a congregar de uma maneira presencial. Essa é a nossa oração de gratidão, que toda honra, toda glória a ti somente em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ok. E queremos então convidar, né, a todos para o nosso último momento do nosso culto, e já convidando, né, esses novos queridos irmãos a participarem, né, da Santa Ceia, a participarem do entorno da mesa. Eu gostaria de ler o texto de 1 Coríntios 11, que nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Eu queria só acentuar, né, reforçar esse sentimento, né, esta questão de dar graças, né, que todos nós possamos ser visitados, né, pela graça de Deus e termos gratidão, né, por esse entorno da mesa. Amém? Somos o que somos hoje por essa obra, né, de salvação, de redenção, de justificação, né, que nós temos em Cristo Jesus. Amém? O sacerdote aí, o homem do lar, pode distribuir os elementos? Bem, o pão. Comamos então com alegria, com gratidão neste momento.
em Cristo Jesus. Amém? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Kaoru, você poderia estar terminando esse momento com uma oração, por favor? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo de comunhão com o Senhor, ó Deus, com a igreja. Obrigado, ó Deus, por podermos relembrar, ó Deus, todo o sofrimento de Jesus na cruz por nós, por cada um de nós. E queremos te agradecer, queremos pedir para que essa salvação que o Senhor nos oferece, ó Pai, a gente possa compartilhá-la com outras pessoas que ainda não te conhecem, que esse amor, ó Deus, esse imenso amor que o Senhor demonstrou por nós e tem demonstrado a cada dia, que a gente também possa espelhar isso para outras pessoas, demonstrar esse amor pelas outras pessoas também, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença de cada um aqui nesta hora, neste culto. Obrigado pelos novos irmãos em Cristo. Nós te louvamos e queremos te agradecer por tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Damos por encerrado, então, o nosso culto. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né, essa semana, as nossas vidas, com muita saúde e com muito entendimento diante desse tempo tão desafiador. Amém? Deus abençoe a todos.